Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos continuarmos estudando a Palavra de Deus. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por este momento que Ele nos concede a cada dia. Ficamos também agradecidos por cada um de vocês, amigos e irmãos que estudam conosco a Bíblia diariamente. E também agradecidos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós ficamos agradecidos a todos vocês. O canal Hora Tranquila, ele existe por causa de você. Deus nos chamou para nós começarmos este ministério de estudo da Bíblia através das redes sociais, porque nós fomos chamados para um trabalho, nós fomos chamados por Deus para pregar o Evangelho, para alertar as pessoas, para poder instruir as pessoas, para que nós possamos conhecer a vontade de Deus e permanecermos firmes no caminho até a volta de Jesus. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos conosco. Mandamos um alô especial para o Sandro e Marlene de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Zimar, Relviana e Emily, e todos os irmãos lá da igreja do Luizote de Freitas em Uberlândia, Minas Gerais, a Elaine de Maringá, também Marli e Edmar Becker de Sobreiro, no Espírito Santo, a Antônia Vale dos Santos de Vitorino Freire em Maranhão, também Alda e Edmundo de Itapetinga, na Bahia, e todos os demais que estudam conosco a Bíblia diariamente. Nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês também. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por este dia de vida, obrigado por este momento que teremos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajude, ó Deus, a aceitar a Tua vontade em nossa vida e vivê-la a cada dia, nos preparando para o grande encontro que teremos com o Senhor Jesus muito em breve. Pedimos, ó Deus, a Tua proteção para todos os nossos irmãos, familiares, amigos, aqueles, ó Deus, que estão passando por este momento de medo, de incerteza por causa deste vírus, que Tu possas, ó Deus, em nome de Jesus, dar uma solução para esta situação, mas que nós não percamos de alvo, de objetivo, a nossa salvação em Jesus, possamos continuar firmes nesta caminhada. Abençoe todos os irmãos, onde quer que se encontram, aqueles que pedem orações, faça a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos aqui a respeito da ressurreição que se dará por ocasião da vinda de Jesus, quando Miguel se levantar para buscar aqueles que estão inscritos no livro da vida e do Cordeiro. E então nos diz aqui Daniel capítulo 12, versos 2 e 3, que os justos irão ressuscitar para a vida eterna e os ímpios para a vergonha eterna, para a destruição eterna. E eu ontem disse, se você, meu irmão, está acompanhando conosco esses estudos, está longe do Senhor, volte-se para Jesus, é hora, é momento. Nós não sabemos quanto tempo mais de vida nós teremos aqui neste mundo. Não deixe para depois essa decisão. É hora de nós nos voltarmos para Deus, consagrarmos a nossa vida a Deus. É hora de vivermos em comunhão com Deus. Nós não podemos esperar mais, porque Jesus muito em breve irá voltar. Nós lemos aqui ainda em Daniel no capítulo 12, e no verso 4, Daniel diz assim: mas você, Daniel, mantenha esta profecia em segredo, cele o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Daniel foi instruído a selar esta profecia, este livro, até o tempo do fim. E como nós já dissemos esta semana, o tempo do fim começou exatamente no ano de 1798, ali quando se cumpriram os 1260 anos. A partir de aí, começa a contar o tempo do fim. E então, exatamente neste período, a Bíblia, a Palavra de Deus, começou a ser estudada com mais profundidade, com mais interesse. Inclusive, começou-se um pouco antes dessa época a Reforma Protestante. Foi no ano de 1500, começou a Reforma Protestante com Martinho Lutero e com outros mais. A Palavra de Deus começou a ser pesquisada
E exatamente no tempo do fim, a partir de 1798, quando começou a se entender esta profecia dos 2.300 anos, que Guilherme Miller e outros mais em várias partes do mundo chegaram ao entendimento de que Jesus estaria voltando no ano de 1844. Só que a princípio esse entendimento não estava correto, que era a volta de Jesus, mas foi a passagem de Jesus no lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. Foi quando Jesus começou a obra de julgamento daqueles que o conheceram, se o aceitaram ou não. E nós estamos vivendo então, irmãos, a partir de 1844 para cá, um período de graça. Deus está dando um tempo para que muitos ainda cheguem ao conhecimento e o aceitem em suas vidas. Inclusive, este período de graça é para mim e é para você. É hora de nós meditarmos, pensarmos como estamos vivendo a nossa vida cristã. Estamos realmente vivendo aquilo que Deus requer de nós como cristãos, ou somos apenas cristãos nominais, ou nós estamos aguardando Jesus apenas pelo medo das consequências dos males que estão acontecendo neste mundo? Qual é a razão por que nós somos cristãos? Cristianismo é nós imitarmos Jesus. Cristianismo é nós vivermos como Jesus viveu, é nós amarmos as pessoas assim como Jesus amou, é nós amarmos o nosso semelhante, mesmo aqueles que nos perseguem, nós temos que orar por eles, diz Jesus aqui em sua palavra. Nós precisamos, irmãos, demonstrar ao mundo que nós não somos iguais àqueles que não conhecem a Jesus. E este livro, então, ele foi ordenado a Daniel, que fosse selado até o tempo do fim. Daniel, como nós já dissemos, ele viveu há cerca de 2.500 anos atrás, não é? Foi cerca de 500 anos antes de Jesus nascer, e agora já se passaram mais 2.000 anos depois que Cristo nasceu. Então, somando-se tudo isso, dá em torno de 2.500 anos que Daniel viveu. E ele não viu o cumprimento dessas profecias, porque era para o tempo do fim. E ele, quando ressuscitar, nós temos a certeza que ele estará entre a ressurreição dos justos. Ele irá contemplar o cumprimento desta visão que ele teve, que era para o tempo do fim. E nos diz aqui a profecia que neste tempo do fim, o saber, o conhecimento se multiplicaria. E é o que nós vimos, nós estamos vendo constantemente as novidades que aparecem no mundo em geral. É muito grande a velocidade com que os acontecimentos ocorrem, a medicina vai descobrindo novas formas de tratamento, e também a tecnologia, assustadoramente como ela tem crescido. Tudo isso faz parte que o saber se multiplicará, além, claro, do saber da palavra de Deus. Quando eles começaram a entender, a partir da reforma protestante, que era tempo de se voltar para Deus e ao estudo da palavra de Deus. Nós lemos também em João, no capítulo 14, o Evangelho de João, o capítulo 14, e no verso 26, nos diz aqui a palavra de Deus: mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. João 14, verso 29 diz assim: eu lhes disse estas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. Jesus, então, aqui falando aos seus discípulos, ele disse para os discípulos o que iria acontecer, para que quando eles vissem as coisas acontecendo, eles pudessem crer nas palavras de Jesus. E assim também nós, irmãos, estamos vendo as coisas acontecerem diante dos nossos olhos. Nós temos que crer na palavra de Deus, porque ela não falha. E então o anjo Gabriel disse para Daniel que as palavras deveriam ser encerradas, seladas até o tempo do fim. E Daniel precisava saber que nada mais, além do que está escrito aqui no livro de Daniel, seria acrescentado. O tempo ele iria passar, Daniel iria morrer, como nós já dissemos agora há pouco, que ele morreu há cerca de 2.500 anos atrás,
E muitos do povo de Deus, diz aqui a palavra de Deus, serão purificados, embranquecidos e provados, visando aperfeiçoá-los em santificação, preparando-os para a futura glorificação no dia da segunda vinda de Jesus. Então é neste tempo, é neste momento que os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá. Aqui os perversos são aqueles que são infiéis, que são desobedientes a Deus, os apóstatas, os cheios de autoconfiança, os soberbos, os arrogantes. Estes não entenderão o significado da profecia e nem o passar dos anos. Mas diz aqui, os sábios entenderão. E este termo sábio quer dizer exatamente aqueles que se submetem a Deus, que permite que o Espírito Santo de Deus lhes revele a verdade sobre estes fatos. Estes são os sábios, que diz aqui o profeta Daniel. Sábios diante de Deus. Nem sempre são aquelas pessoas que têm muito estudo. Nem sempre são os intelectuais. Os sábios perante Deus são aqueles que buscam pelo estudo sincero das Escrituras Sagradas conhecer o propósito de Deus, a fim de crer e obedecer às coisas que estão reveladas pelo céu. Que Deus nos ajude a sermos sábios para compreender o que Deus tem em sua palavra e vivê-la, nos preparando para este grande dia. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a sempre nos lembrarmos que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.